O comandante do Exército, General Tomás Paiva, diz que punirá todos os militares envolvidos no 8 de janeiro. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, tem dito a autoridades em Brasília que sua orientação para que todos os militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro, seja por dolo ou omissão, sejam punidos. A força está conduzindo apurações internas, além das que devem ocorrer na Justiça. Segundo Paiva tem afirmado, a regra será não poupar ninguém. Ele pondera, no entanto, que também não pretende fazer alarde. A própria lei determina o sigilo de apurações, ainda em andamento, justamente para não precipitar o julgamento e expor quem eventualmente se prove inocente. O general Thomas tem buscado autoridade em outros poderes com o intuito de distensionar as relações entre os militares e as demais instituições. O comandante quer deixar claro que o tempo de hostilidades ficou para trás. O Tribunal Superior Eleitoral coloca nesta terça-feira em pauta a minuta golpista em uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir se mantém a minuta de decreto golpista na ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O documento foi apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na investigação sobre a invasão aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. O rascunho previa uma intervenção no TSE, o chamado Estado de Defesa, para anular o resultado da eleição. O pedido para incluir a minuta no processo foi feito pelo PDT, que também é o autor da ação de investigação eleitoral. O partido acusa Bolsonaro de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação para convocar uma reunião com embaixadores estrangeiros para espalhar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas. O encontro aconteceu em julho do ano passado no Palácio do Alvorada. Relator do caso, o corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, atendeu o pedido do PDT e requisitou uma cópia da minuta para anexar ao processo. A defesa do ex-presidente entrou com recurso alegando que o documento é apócrifo, mas o ministro manteve o posicionamento e submeteu a decisão ao plenário do TSE. A tendência é que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirme a decisão individual do corregedor. Se o ex-presidente for condenado, ele pode perder os direitos políticos pelo prazo de 8 anos, o que o deixaria impedido de disputar novas eleições no período. E na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal realizou uma operação contra o garimpo ilegal em terra indígena Yanomami, em Roraima. Suspeitos investigados movimentaram cerca de 422 milhões de reais em 5 anos. A Polícia Federal iniciou na manhã desta terça-feira uma operação para investigar a compra de ouro ilícito com origem no estado de Roraima, no norte do país. A operação, denominada como Avisáurea, apura movimentações de 422 milhões de reais realizadas nos últimos 5 anos. Elas estariam relacionadas ao financiamento do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Roraima, São Paulo e Goiás, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. A corporação não informou os nomes dos alvos, mas disse serem empresários, advogados e um funcionário público de Boa Vista. Os mandados visam investigar suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida na aquisição de ouro extraído de forma ilegal. Até o momento, a PF conseguiu cumprir 13 dos 16. Os demais não foram encontrados ou os endereços já não tinham mais relação com eles. A polícia afirma que a organização criminosa tem células em pelo menos 3 estados: São Paulo, Goiás e Roraima. O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, virou réu por supostamente ter recebido propina de empresários durante a campanha eleitoral de 2016. O ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual deputado federal, Marcelo Crivella, do Republicanos, virou réu pelo caso QG da propina, na prefeitura da capital, em 2016. A Justiça Eleitoral do Estado aceitou o pedido do Ministério Público no final de janeiro.
Crivella e outras 25 pessoas citadas no processo são acusados pelo crime de Caixa 2 durante a campanha eleitoral daquele ano. Segundo a denúncia do MP, o agora congressista teria supostamente recebido R$1 milhão em propina de um grupo de empresários. O deputado federal é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Crivella foi preso 9 dias antes de terminar o mandato na Prefeitura do Rio, acusado de comandar um esquema de arrecadação de propina. Depois de Crivella passar para o regime domiciliar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou o ex-prefeito a responder em liberdade. E o governo federal indicou que o salário mínimo deve subir para R$ 1.320. O anúncio será feito pelo presidente Lula no Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Assessores da equipe econômica informaram que o piso salarial no país deve subir para R$ 1.320 e que a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física iria para R$ 2.640 no próximo ano. O novo salário mínimo deve entrar em vigor a partir de maio e ser anunciado oficialmente pelo presidente Lula no Dia do Trabalho. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.302, valor definido pelo ex-presidente Bolsonaro. Lula havia prometido subir o valor para R$ 1.320, mas não havia espaço fiscal no início do ano para bancar o novo mínimo, já que ele tem impacto nas despesas da Previdência Social. Antes no RB Notícias, mundo se mobiliza no resgate às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, que já deixa mais de 37 mil mortos. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.